bem-vindos a esse dia fantástico, especial e maravilhoso, porque hoje nós estamos recebendo quem? Dr. Rodrigo Roca. Ele é uma pessoa, um profissional que eu entendo, você daqui a pouco vai entender também, que vai agregar muito ao nosso negócio. Por quê? Porque a BGA é formada por empresários. Mas, além disso, ele tem outras coisas aqui que a gente vai estar tirando dele, que você não sabe e que eu também não sabia. Ele entende tudo do consumidor. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo à BGA. É a sua casa, daqui a pouco a gente vai explicar para eles por que é a sua casa também. Mas eu gostaria que aí que o senhor se apresentasse. Fique à vontade. Obrigado, Márcio. Obrigado à BGA, que eu considero também a minha casa. Fui advogado da casa por mais de 2 décadas e agora atuo como consultor jurídico, né, para causas específicas. E, meu Deus, fui apresentado como quem sabe tudo direito do consumidor e eu passei quase a vida toda estudando isso, passei por órgãos de grande envergadura na defesa do consumidor e entendi que não sabia nada de direito do consumidor, porque cada dia você está... As coisas vão acontecendo, o Código do Consumidor ainda não acompanhou as vicissitudes, vamos dizer assim, digitais, né, da modernidade, TI, etc. Ainda precisa de alguns ajustes, tem alguns projetos, mas ainda não emplacaram. Vamos ver se em breve aí conseguimos acompanhar no plano legislativo também o que a prática já está exigindo, né? Perfeito, mas aqui, quanto tempo você ficou aqui na Bolsa, então, como assessor jurídico? Meu Deus, 26, eu fui advogado da Bolsa, mais 20 anos, 23 anos, 24. Então você está por dentro do que acontece na área de supermercado, na área de distribuidor, na questão da indústria. E nessa parte civil, pelo que você viu no decorrer desse tempo, quais são os desafios que você apreciou que os empresários eles encontram no seu dia a dia? Olha que coisa interessante. Eu atuei sempre como advogado. Sim. Até que enveredei pela vida pública também. Então, fui presidente do PROCON do Estado do Rio de Janeiro. Olha. Em 2013 e recentemente, agora, até 2021, 2022, eu fui secretário nacional de defesa do consumidor. Poxa. Foi do governo Bolsonaro. Falei que ele entendia tudo. Então, mas eu disse isso porque quando você passa pro lado de lá do balcão, é que você percebe que as relações de consumo ainda precisam de um equalizador. Perfeito. Né? A começar pela lei. Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, dá a impressão de que o empresário, que é quem compõe esse triângulo e faz isso funcionar, o fornecedor de produto ou serviço, que ele está fora, ele foi banido da relação de consumo. Isso acaba antagonizando. Eu sentia isso como advogado e quando eu passei a ter uma visão macro, a ter acesso a segredo empresarial, da necessidade do empresário, eu falava, meu Deus, isso está errado. Tem um equívoco aqui, não é? Meu Deus, você precisa equilibrar isso, né? Você precisa, assim, não é o empresário lá e o consumidor aqui estão juntos na mesma relação. Sem ele não tem direito consumerista porque não tem relação de consumo. Então, isso ainda está muito incipiente aqui. Então, fica até mais, o papo fica até mais agradável, né? Porque, nesse sentido, quais as dificuldades, eu tenho algumas opiniões, mas quais as dificuldades que você viu nessa tua trajetória do empresariado em relação aos problemas gerados com o consumidor? Quais os desafios que você acredita que algumas empresas ainda não perceberam, algumas perceberam e aceleraram o seu processo de entendimento? Ser tratado como vilão da relação. Ele é sempre o lado errado. Há uma indústria que, infelizmente, se aproveita de brechas legais para fomentar essa imagem e torná-lo um verdadeiro antagonista dessa relação. Vilão da história, né? Pois é. Então, a qualquer movimento que a indústria faça, no primeiro momento há uma reação desproporcional, né? Não só de juristas, mas da comunidade, né? Da sociedade como um todo, que é sempre repelir, entendendo que aquilo vem para ver o lado do empresário, que, é claro, precisa ver o lado dele, Claro. A empresa precisa se sustentar, ela precisa andar e fomentar e ter seus negócios, mas respeitando também os direitos do consumidor. Claro. Há sempre estão todos muito exaltados quando o tema é esse. A prova disso é essa enxurrada de demandas, que recentemente nós vimos o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal praticamente dizer, olha, nós não temos condições de julgar, são 22 milhões. Né? Então, isso foi inoculado na mentalidade do consumidor brasileiro, o fato de que, por qualquer razão,
ele tem que ajuizar a questão para poder obter alguma vantagem e tal. A gente não pode esquecer que a gente cresceu ouvindo desde os anos 70. A gente ouve aquele bordão do... Isso é horrível, a gente tem que levar vantagem em tudo, certo? Errado. E aí a gente... Você fica com isso na cabeça, ouvindo desde criança. Leva ao pé da letra. Ao pé da letra. Vai. E virou o país do esperto. Então as pessoas não respeitam a indústria como tal. Elas querem sempre tirar uma vantagem usando a lei. Vira quase que uma guerra legal, né? Mas eu lembro que eu também entrevistei algumas pessoas do Procon de São Paulo. E uma das coisas interessantes que eu percebi é que algumas empresas atentas a isso, elas se juntavam a um órgão. E para quê? Até para poder entender as demandas, né? Entender um pouco mais o consumidor, oferecer ajuda naquilo que fosse preciso e conseguir criar mecanismos. A palavra não é de defesa, mas é de prevenção. Ou seja, como é que eu me previno? Em primeiro lugar, imaginando que eu cometi alguma coisa errada, ou seja, eu não informei o que deveria, ou o produto realmente apresenta algum produto. Então, tirando essa parte, ou seja, eu fiz tudo ok, o que eu preciso ir além para poder conseguir atender não só a legislação, mas também a demanda do consumidor e evitar essas demandas tão quantitativas no que diz respeito à legislação. O senhor percebeu nesse período aí que algumas empresas vão por esse caminho ou deixam também a coisa rolar até o vias de fato acontecer? O abuso vai haver sempre. Onde há ser humano tem problema, tem desvirtuamento, não tem uma religião, série... não tem, né? É tudo, né? Pois é tudo. Mas, engraçado, eu era assim. Eu acreditava que os órgãos de defesa do consumidor deveriam atuar sempre com um chicote. Até que na Secretaria Nacional eu pude ver, eram mais de 900 PROCONs pelo país, e eu pude ver as angústias do empresariado. E que, em verdade, toda vez que os órgãos chegavam com um chicote, eles puniam de uma maneira que, muitas das vezes, eles inviabilizavam o serviço do empresário. Então, hoje já melhorou um pouco, ainda falta muito, mas já há uma mentalidade de orientação. Só orientar também não adianta, porque o pessoal abusa. Sim. Mas não é chegar e vir uma irregularidade, sai um preso, fecha vamos saber o que está acontecendo. Há muita denúncia que é feita do concorrente, pelo concorrente. Não é? E aí, como é que a fiscalização sabe que na prateleira tal tem um produto de tal... Da empresa tal. Não pode levar ferro e fogo. Só, eu demorei um pouco para entender isso, mas graças a Deus compreendi. Mas agora, tirando os excessos na parte da... Porque toda a legislação que ela é criada, ela tem uma finalidade, né? Vamos imaginar o seguinte, ela tem um bom propósito no início. Tirando os excessos de ambas as partes, como o senhor entende que essa legislação, ela ajuda, ela equilibra a balança do consumo? Não, a começar quando você tem Código de Defesa do Consumidor, dá a impressão que é só para defesa do consumidor. Então, eu começaria alterando o nome da lei, para começar a incutir na cabeça das pessoas que a relação é de consumo. Então, seria um Código de Defesa das Relações de Consumo, Código das Relações de Consumo, para se começar a haver diálogo. Não há diálogo, há gritos, há ações, mas não se sentam à mesa para negociar. Falam, olha, por exemplo, aquela prática do best before, né? Nós temos aqui no Brasil uma legislação muito rígida com relação a isso, muito rigorosa, que diz, o produto, após vários testes, por ditames científicos, ele é válido até tal data. E o consumidor compra quando está perto, quando está... Depois daquela data, ele perde a sua propriedade. Não é que está estragado, perde a sua propriedade. O empresariado quer adotar a prática, que de fato é uma realidade em boa parte da Europa, na América, do best before. Dizer o seguinte, olha, é melhor se consumido até tal data. Depois dessa data, fica a cargo do consumidor dizer, né, fazer aquele exame organoléptico, né? E falou, não, parece que tá bom ingerir. E isso é um outro polo. Eu sugiro um meio termo, como por exemplo, eu estive também aí logo no final do ano na Colômbia e eu reparei assim num supermercado um cesto com os produtos que estavam por vencer.
Então, assim, há uma data prevista para validade, claro, e aqueles produtos daquele cesto estavam com 20% de desconto, 50%, porque iriam vencer dali a 3, 4 dias. Perfeito. Entendeu? Eles chegaram a um consenso com relação a isso. Entendi. Nem lá, nem cá. Entendi. Mas as pessoas não conversam, elas litigam. Entendi. E quando você apresenta um litígio, o juiz tem que decidir. Ou você, ou você. Alguém vai comemorar, o outro vai perder. Isso os vai afastando cada vez mais. E é muito ruim, todo mundo perde com isso. Perfeito. Mas agora vamos pegar a questão, agora vamos olhar um lado um pouco do consumidor. Existem também erros, não vou dizer excesso, mas erros que acontecem por parte da indústria do varejo de uma forma geral, porque como o senhor falou, excessos existem de todos os lados. Mas essa legislação, ela ajuda o consumidor ou atrapalha o consumidor? Olhando não pelos excessos, mas efetivamente quando alguém teve algum problema de consumo na relação de consumo. Ela ajuda o consumidor, a questão é que ela ajuda só o consumidor. E numa relação de consumo você desequilibra isso. Entendi. Quando você ajuda só a um lado, não dá. Não estou dizendo que não tem que haver, não, claro, tem de haver. A defesa do consumidor tem que estar aí sempre presente. E o empresariado talvez não precise exatamente de uma defesa, mas de um olhar. Alguém precisa olhar para o outro lado para se reequilibrar isso. Mas agora comentando isso, então vamos entender que a lei ela precisaria ser atualizada. E na sua opinião, qual seria o caminho e se existem iniciativas já nesse sentido? Porque até como especialista na área, por ter estado lá de uma forma macro verificando isso, ou seja, é uma necessidade real de uma revisão desse material. Há uma necessidade real da revisão dos projetos que foram apresentados, pelo menos os que eu conheço. Já existem, então? Já existem, mas continuam acentuando esse desequilíbrio. É sempre um olhar do consumidor, sempre, sempre. E não há uma revisão de mentalidade com relação à relação de consumo. Mas agora, vamos lá, então vamos imaginar que a parte mais afetada, nesse sentido, seria a parte empresarial. E a parte empresarial também não consegue se mexer para poder, através de associações, entidades de classe, etc., propor essas mudanças de mais equilíbrio? Ou o pessoal também está parado dormindo? Conseguem, elas estão feitas. Eles, volta e meia, participam de um ato que eu considero um mero protocolo, que são as audiências públicas. Geralmente, quando você vai debater em audiência pública, já está tudo resolvido, tudo que vai ser feito é só para se dar a palavra A e B, mas já se sabe que não vai ser tomada aquela decisão naquele sentido. Então, pelo que o senhor está falando aqui, nós temos uma oportunidade política, ou seja, se algum político se interessar pelo assunto, existe uma demanda muito grande aí para poder levantar uma bandeira de equilíbrio de revisão dessa legislação. Existe, mas a coisa está tão polarizada que qualquer político que levante essa bandeira, ele é tomado automaticamente como inimigo e tendo tomado partido do lado do empresário. Então ele é escanteado e perde muito voto. Então ninguém levanta essa bandeira. Olha politicamente ninguém faz. Olha. Quando faz é depois de eleito, propõe um projeto, mas quase sempre com um tom populista e acentuando cada vez mais esse desequilíbrio entre as partes. Então é hora de o legislador parar para olhar que são dois polos e que se você sacrificar um em proveito do outro, você vai destruir a relação de consumo. Todo desequilíbrio ele gera um problema sério e a gente passa por isso em várias áreas. Mas beleza, entendemos de consumo, agora vamos falar de escritório de advocacia. O senhor estava me falando que hoje, como assessor e pelo próprio currículo seu, que é muito rico, não é? Oportunidades foram aparecendo e ampliações foram acontecendo. E nós comentamos aqui também de uma evolução, vamos chamar de curto tempo, né? Pouco tempo que aconteceu aí para entrada do meio jurídico na era digital, onde aconteceram algumas coisas, né? Nós tivemos alguns profissionais que não conseguiram se atualizar e deixaram o mercado, outros entraram, mas hoje a realidade de ter um escritório de advogados, ou você tem que ter um conhecimento muito bom em tudo, que não é muito fácil, né? Na parte de tecnologia, etc e tal, ou com uma estrutura um pouco maior, você tem que ter uma estrutura empresarial, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Os escritórios de advocacia hoje, a gente estava falando, né? Em 2017, 2018, não me lembro agora, eu li uma matéria em algum lugar de que 700 escritórios de advocacia haviam fechado suas portas naquele ano, 2000 e tal. Olha só, um ano. Em um ano. E aí eu reparei que foi justamente uma época em que teve uma alteração substancial na logística do peticionamento eletrônico, token, certificação digital. Pessoal, eram boas cabeças, eram dinossauros, mas eram boas cabeças que não acompanharam aquilo ou porque eram escritórios pequenos que faziam advocacia artesanal
e que não viam necessidade de ter, né, computador, um profissional de TI, um profissional de IA, que agora é preciso. Então isso realmente alterou a característica do mercado, do ponto de vista do profissional, mas também da clientela, que já chega com a petição pronta. Eles perguntam ao chat GPT, é verdade? É verdade? É igual médico. Igual né? médico. Igual você chega no médico, doutor, eu tenho isso. Eu tenho isso, eu queria só que você botasse seu carimbo. Só faz esse exame pra mim. Que eu vou me medicar. Eu mesmo vou me operar. Então precisa só... Tá acontecendo a mesma coisa agora. Tá acontecendo a mesma coisa. Então, direito tem o mesmo problema que a psicologia. Todo mundo acha que sabe. Né? Até que dá o problema e a culpa é sua. Então, é bom... Tem que ter um responsável. Os profissionais, por exemplo, eu, né? Um escritório, né? Hoje vamos botar aí, né? Com, sei lá, um corpo de 15, 20 advogados, por exemplo. Eu precisei demitir alguns advogados. Olha. Não só porque eles não acompanharam isso, mas porque hoje você consegue automatizar coisas que são automatizáveis, né? Claro. Né? Peticionamentos, né? Assim, básicos. Sim. Mas também eu precisei contratar profissionais de TI, profissionais de IA, dar cursos nesse segmento, para que os profissionais pudessem otimizar o seu serviço. Perfeito. Aconteceu que menos pessoas passaram a conseguir a produzir mais. Então, alguns profissionais do direito perderam os seus empregos nos escritórios, mas um outro nicho foi agregado a isso. São empresas agora multidisciplinares. Não é só mais um escritório que tem a parte técnico-jurídica acabou. E uma empresa de marketing para fazer um Instagram. Não é isso. Se você não acompanhar isso, se você não for capaz de levar o seu escritório... Eu, por exemplo, sou completamente analfabeto nisso. Eu não sei meu token, fica com assistente, eu não tenho nada disso. Se eu tivesse que tocar isso sozinho, eu ia fechar as portas. Eu ia fazer outra coisa, né? E a IA, ela veio de uma maneira assim muito virulenta, por exemplo, esse segmento de tradução, isso praticamente foi, na minha visão, foi embora. Foi embora. Sim. Dublagem. Sim. A coisa tá... você precisa acompanhar aí. Não é ruim. Sim. O problema é que as pessoas estão vendo novamente como estão polarizando. Sim. É um inimigo, não é? Sim. Pode ser um grande aliado, se você souber usar. Eu vou contar um caso aqui. Eu lembro há muito tempo, não lembro que ano foi isso. Tava eu lá em Niterói e eu fui tirar uma Xerox. Nasci lá. Então, lá da roça. É roça com praia. Roça com praia. E aí o que acontece? Eu tava lá na Amaral Peixoto e fui tirar uma Xerox. E aí tinha um senhor, não é? Ele fez uma petição, imaginei que era uma petição, escrita à mão. Senhorzinho, já, né? E na Xerox, que na época tinha, a OAB oferece isso, os escritórios lá e tal. E ele entregava isso pro garoto da Xerox. E na época a tua área não estava totalmente informatizada, não é? Era época ainda de Word, Excel e tal. E nem máquina de escrever. Aí ele pegou e entregava pro garoto, o garoto ele digitava no Word e imprimia para ele. E eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus amado, né? Então, quer dizer, quando chegou a época da digitalização, e aí a OAB ajudou bastante nisso, porque eu lembro que tanto nos tribunais e nas próprias sedes da OAB, eles ofereciam esse serviço para os advogados, justamente para poder dar uma dinamizada. Às vezes você está na rua também e tal. Mas agora, vamos lá. Falando de empresários, aqui nós estamos com o nosso público, são empresários de supermercados, distribuidores, indústrias. Qual a orientação que o senhor daria para que as empresas elas consigam trafegar num momento tão importante que a gente está vivendo hoje, porque a tecnologia ela está batendo na porta de todo mundo, né? O que está podendo ser automatizado está sendo, de tal forma que algumas profissões, algumas funções elas estão não estão assim com tanta relevância, está tendo uma troca, né? As pessoas não estão sendo demitidas, elas estão sendo substituídas por coisas não mais importantes, mas mais atualizadas. Nesse contexto, qual é a orientação que o senhor dá para o empresário e com uma visão de... A palavra não é quem for mais rápido sai na frente, mas que se ficar parado também, isso vai atropelar todo mundo, assim como aconteceu com os advogados. Isso está acontecendo em todos os setores. O empresariado tem de se preparar para isso, porque a própria concorrência, se estiver um pouco mais dinamizada, ela acaba te engolindo. O conselho que eu dou para o empresário, do ponto de vista da relação de consumo, hoje ele está muito vulnerável, ele continua muito vulnerável. Por quê?
ele vai falar com o seu representante, né, no legislativo, ele vai buscar um caminho, uma audiência, vai participar de audiência pública, vai procurar diálogo para fazer normas que possam protegê-lo também, sem descalçar o consumidor, mas protegê-lo também. E ele encontra esse óbvio. Você falou, olha, se eu fizer isso, eu vou perder grande parte dos meus votos, eu não posso fazer isso. Então, ele está acuado, isolado. O empresariado, ele acabou optando pela judicialização também das coisas. Alguns já pensam assim, olha, tem uma certa parcela aqui de demandas, eu já conto já coloca com no isso, pacote lá, faz parte do negócio. Isso é muito ruim. Eu no lugar, se tivesse hoje uma empresa, fosse, né, desse setor, enfim, ou de outro, eu buscaria uma discussão macro, uma discussão pensando assim, pequeno, né? Por exemplo, sacola de plástico nos supermercados. Estamos no lugar certo. Comprei, eu estive na Apple, na Itália, né? Comprei um aparelho pro meu filho, ele pegou e me entregou para eu botar no bolso. Não tem sacola, não tem isso. Não tem, né, embalagem secundária. Não tem nada. E isso, num primeiro momento, ele impacta. E fala, meu Deus, eu vou ao mercado, eu tenho... A indústria, os empresários apelaram para o argumento ecológico, o que é correto. Falta agora praticar, né? Porque todo mundo vem cá. Vocês estão dizendo que pararam de fabricar sacola porque estão investindo, que vai amar o ambiente. Que atitude vocês estão tendo em favor do meio ambiente para justificar esse discurso? Isso é algo que é sempre muito cobrado. Mas aí você vê, São Paulo é permitido, agora no Rio de Janeiro, há estados, há locais, tive notícia, não tenho certeza, mas eu tive notícias de que em alguns estados ainda é obrigatório o fornecimento da sacola plástica. Vamos discutir isso num plano macro para ver se a gente consegue uniformizar esse entendimento. Entendi. Mas não só na base do chicote, da paulada, falar, olha, ganhei de você na justiça, agora eu não sou obrigado. Não. Vamos explicar, reprogramar a mentalidade do consumidor para ele ver que aquilo é bom para ele também. Né? Que ele pode... Só pra gente... Você tocou num ponto aí, que eu ia falar, depois eu acabei esquecendo. Olha só. 210 milhões de habitantes aqui. Né? Vamos pegar aí que metade seja de litigantes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, então o ex-ministro Barroso, fez uma declaração dizendo, olha, 22 milhões e tal. A ex-presidente do STJ jogou a toalha também. Falou, gente, olha, nenhuma corte superior no mundo recebe 400 mil distribuições de processo por ano. É impossível você julgar isso. Basta você ver como é que o Supremo Tribunal, como é que 10 pessoas, 11 pessoas, não é possível isso. Né? Principalmente o Supremo hoje, do jeito que está pegando todo tipo de ação, né? Praticamente. Então, isso é uma coisa muito preocupante. De outro lado, você vê as faculdades colocando profissionais de direito a granel aí todos os anos nas ruas. Para onde vai esse mercado? O jovem que hoje entra no mercado do direito, ele, 5 anos após, né, quando ele terminar a faculdade, eu não sei como é que vai estar esse mercado, eu não sei como é que vai estar essa profissão, se vai ter esse espaço e tal. Então, a gente reclama, os advogados falam, olha, são muitos processos para se julgar, mas eu tenho direito à sustentação oral. Eu falo, meu caro, deixa eu te falar uma coisa, não dá. É impossível isso. Não dá tempo, né? Não para sair com aquela saída que o ministro do STJ falou, gente, ele deu um recado assim, praticamente, parem de litigar. Meu Deus, isso aí não dá, por aí não vai dar, né? Mas a gente precisa ter uma forma de dar vazão a essa demanda, não a demanda judicial, mas as pretensões das pessoas. Não sei se com câmaras de conciliação, não sei se reduzindo, né, o espectro de abrangência de algumas demandas. Hoje, por qualquer motivo, se eu sair dali, escorregar aqui, eu vou querer entrar com a ação contra a bolsa de gênero. Se eu for ao supermercado, escorregar ou pegar... Sabe, a gente precisa conviver socialmente, precisa entender que não é possível esse número de demandas no país.
E não adianta aumentar o número de juízes só. Seria bom, mas não adianta. Não é só isso. Não. A gente precisa saber escolher as nossas batalhas. Hoje tá tudo muito à flor da pele. E a máquina não foi feita para isso. A gente não consegue dar vazão a essa... Então, o que acontece? Você vê hoje, por exemplo, um recurso, vamos falar um pouquinho de técnica aqui, um recurso especial extraordinário. São recursos que são para os tribunais superiores e para o Supremo Tribunal Federal. Aquilo é um teste psicotécnico. São tantos os requisitos para você poder chegar à Corte Constitucional, ao Supremo Tribunal, que não chega ninguém. Aí eu vejo a estatística do Superior Tribunal de Justiça no final do ano, todo mundo comemorando. Este ano julgamos 700 mil. Vai ver como é que foi julgado. Não conheço, indefiro, improcedente, indefiro liminarmente, etc. Poucas as vezes se chega ao mérito da questão, ou seja, as causas não são mais julgadas, elas são impedidas. Então, isso que se chama de jurisprudência defensiva, eu fico perguntando, você está se defendendo de quem? Da população? Que jurisprudência defensiva? Os tribunais criaram mecanismos para afastar, não para se eximir, mas para impedir que haja tanto julgamento. E aí ele possa julgar alguma coisa. Isso é muito triste, precisa ser revisto. Vamos lá, muita coisa para ser revista. Doutor Rodrigo, você é um parceiro aqui da BGA. E eu gostaria que você falasse que áreas que você atua. Até porque aqui qualquer pessoa, qualquer empresário que queira atuar, pode entrar em contato com a BGA, que a gente vai estar passando aqui o contato do Dr. Rodrigo, só para que o senhor diga mais ou menos quais as áreas na parte empresarial, para que se algum empresário que está nos assistindo sinta interesse, possa estar procurando a BGA para a gente estar indicando o senhor, claro. É engraçado você me perguntar isso. Eu estava te falando há pouco. A advocacia é a minha paixão. Eu não me imagino fazendo outra coisa na vida. É isso também que me faz sentir vivo. E pela dinâmica da própria vida, eu acabei me tornando um empresário do direito. Porque eu fui agregando, você fala, que áreas? Menos tributário. O escritório faz todas as áreas, menos o direito tributário. Não, que acaba sendo bom, então. Então, ou seja, na verdade, não tem aquela questão, tirando a parte tributária, qualquer outra área, a tua empresa, porque não é você... Consumidor, principalmente, até pela minha curva de vida profissional. Ou seja, você é especializado, não você pessoa, mas a sua empresa especializada. Se você for dizer, Rodrigo Roca, o que você faz na vida? Sim. Direito criminal. Perfeito. Foi isso que eu fiz, estudei a minha vida inteira. Perfeito. O direito do consumidor é a minha outra paixão, é minha amante. Legal. Né? Eu adorei. Porque ela foi acontecendo e os próprios cargos... Eu fui levado para isso e precisei bacana. estudar muito profundamente. Então, são minhas áreas do coração. Perfeito. O escritório atua basicamente com direito empresarial. Então vem trabalhista, civil, enfim, consumidor, que é muito forte também. Legal. Todas essas áreas. Então, você que é associado à BGA, fica aqui o Dr. Rodrigo. Se você gostou desse podcast, mande para outras pessoas, mande para seus amigos, para outros empresários. E se quiser contratar o Dr. Rodrigo ou conversar com ele ou com seus advogados, entre em contato aqui com a BGA, que a gente com certeza vai estar passando o telefone dele. E eu gostaria então que para se despedir, o senhor desse as suas palavras finais, suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, fico feliz de ver o que a Bolsa se transformou, os presidentes que foram se sucedendo foram se aprimorando, eu vi agora ali uma segurança presente na porta muito da BGA, legal, muito eu legal. Vi o mercado de São Sebastião com outra cara, revigorado. Estou saindo daqui muito feliz, parabéns pelo trabalho de todos vocês e pelo seu trabalho em especial de divulgar o que está acontecendo aqui na casa, parabéns. Obrigado, então, viu só? Não é associado? Vem para BGA. É associado? Continue participando da BGA, porque aqui tem muita coisa boa. Muito obrigado.